vazio e solidão. Busco o acalento, o refúgio pra minha alma. Nas palavras deixadas por ti, quando esteve aqui, busco o teu doce olhar, com ternura me acalmar, e sinto não estou sozinho, que estás comigo no caminho, tua luz envolve e me refaz, e um raio do teu amor se apresenta a meu favor, e o amparo então se faz, sem pedir nada em troca, somente a desejar que eu tenha paz, que eu tenha paz, que eu tenha paz. Sei tu és o caminho e a luz, me inspira e faz que eu mude minha vida, ó Jesus. Novos rumos me traz, ó mestre querido irmão, me dê sempre a tua mão, sua ternura é capaz de ensinar meu coração a bondade e o perdão, refletis beleza e paz, sem pedir nada em troca, somente a desejar que eu tenha paz, que eu tenha paz, que eu tenha paz, que eu tenha paz, que eu tenha paz. Que eu tenha paz. Boa noite, amigos. Boa noite, Saulo. Boa noite, Neiva. Tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. Alegria enorme nossa também te receber. Seja bem-vindo de novo, né, ao nosso lar, ao nosso Porto da Paz, agora de forma virtual. Pois é, que ainda bem, né, que pelo menos isso a gente consegue manter, né? Com certeza, nossa, isso está sendo muito bom, porque está aproximando muito, né, a gente. Exatamente. Então, a gente vai iniciar o nosso trabalho da noite. Eu farei uma prece agora de abertura, uma mensagem, e em seguida eu libero para você. E eu gostaria que, no final da palestra, você fizesse uma prece. Perfeito. Para encerrar, pode ser? Pode ser. Então, vou convidar aí todo mundo que está conosco para silenciarmos os nossos corações,
a nossa agitação do dia, para assim podermos elevar nosso pensamento ao alto, buscando nos envolver pelas boas energias, pelos bons pensamentos, nos ligando sempre ao nosso Pai Maior, agradecendo pela oportunidade da vida, pela oportunidade da saúde que temos, desta união que nos envolve, e assim, na presença de nosso querido Mestre Jesus, amigos espirituais que estão conosco, sentindo esse amor, essa paz, essa serenidade que se faz presente, e rogamos todas as bênçãos necessárias para o trabalho da noite, que possamos ser iluminados e abençoados, e assim em especial ao nosso companheiro Saulo, que vem até nós trazendo a mensagem de nosso Mestre, que possamos absorver os ensinamentos, as palavras e torná-las presentes no nosso dia a dia. Envolve, Pai querido, Mestre amado, todos que aqui se encontram e os amigos que estão para chegar. E também aqueles que porventura não puderem estar presentes neste momento, mas que com certeza estão vibrando pelo trabalho da noite. Que sejamos abençoados, abençoe a nossa casa, o nosso Porto da Paz, e que possamos em breve nos reencontrar para o abraço fraterno, um abraço carinhoso. Esteja conosco, Mestre amado, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Como Saulo vai falar hoje sobre Jesus e os desafios da atualidade, nós temos uma mensagem da noite que está no livro Jesus e Atualidade. Esse livro é de Divaldo Franco, com Joana de Ângeles, e é uma passagem de Jesus e o amor. E aí nos fala o seguinte: por amor, elegeu um samaritano desprezado para dele fazer o símbolo da solidariedade. Com amor, libertou uma mulher equivocada, tirando-lhe o complexo de culpa. Pelo amor, atendeu a estrangeira Sírio-Fenícia, que lhe pedia socorro para a enfermidade humilhante. De amor estavam repletos seu coração e suas mãos, para esparzi-lo com os espezinhados. Fosse um cobrador de impostos, uma adúltera, o filho pródigo, a viúva necessitada ou a mãe enlutada. Sempre havia amor em sua trajetória, iluminando as vidas e amparando as necessidades dos corpos, das mentes e das almas. Então, que possamos seguir o exemplo de nosso mestre. E antes da gente iniciar aí com Saulo, nosso mês de dezembro, ele é um mês de comemorações. Tá? Amanhã, 14 de dezembro, a gente comemora 37 anos de fundação da nossa casa. Então, este mês a gente tem um mês bem repleto aí de festividades, além do Natal, do Réveillon, que nos traz esses momentos de união, né, de envolvimento, programando aí um ano novo que se inicia, nós comemoramos os nossos 37 anos. 37 anos de um trabalho de amor, de auxílio ao nosso próximo, da caridade, sempre buscando auxiliar a todos que nos procuram, né, e dedicar o nosso tempo, o nosso trabalho a estes seres que buscam sempre um amparo e a nossa comunidade em geral. Então, que Deus nos abençoe divinamente a nossa casa, o nosso Porto da Paz. E que a gente possa ter aí pela frente mais 37 anos, e muito mais que isso, para trabalhar.
porque a casa nos dá a oportunidade do trabalho. E é assim que a gente consegue seguir realizando essa tarefa que nos chega, que é uma tarefa de amor conosco e com o nosso próximo. E como a gente tem esse mês aí cheio de comemorações, domingo passado a gente teve conosco o nosso companheiro Simão Pedro, que nos brindou com uma excelente palestra, falando aí das nossas atividades, da casa, de como que a gente deve agir. E hoje nós temos um outro presente que vem comemorar com a gente 37 anos, que é Saulo César, que ele é de São Paulo, tá? Saulo, ele é mestre em Educação de Empresas pela USP, nasceu em lar espírita, na juventude participou de coordenação e da fundação do grupo de jovens, coordenação do projeto O Evangelho por Emmanuel, publicado pela FEB, palestrante espírita, e apoio e fundação de núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho. E atualmente é residente em São Paulo. Então, Saulo, novamente seja bem-vindo. A gente deseja aí um excelente trabalho para você, de muita luz, de muita inspiração. Obrigado, Neiva. Deixamos você agora aí à vontade e nos falamos no final. Bom trabalho. Obrigado. Para mim é uma alegria muito grande voltar a essa casa numa data tão importante quanto essa, né, dos 37 anos de existência. Sempre que a gente encontra uma casa espírita que consegue chegar a esse grau de longevidade, isso não é à toa. Isso é em função do esforço, da dedicação, do suor de muitos trabalhadores que, ao longo de muito tempo, cederam espaço de suas vidas para que a mensagem do Mestre chegasse a outros corações. A Neiva colocou com muita propriedade, né, que a casa espírita é um campo de trabalho, é um campo de esforço, é um campo de desenvolvimento, é um campo de crescimento em que a gente tem a oportunidade ali de conviver com pessoas das mais variadas formas. E eu tenho um carinho muito grande por essa casa, porque eu tenho aí companheiros muito queridos, né? Queria registrar aqui a presença da Magali Andrade, que está com a gente, do Fernando. Eu tive a oportunidade de conhecer a casa pessoalmente e pude ver o quanto a casa tem uma dedicação ao Evangelho, à doutrina espírita. Isso muito nos alegra. Para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês, celebrando essa data festiva com um tema da mais elevada importância, que é, de fato, a gente refletir um pouquinho sobre Jesus e os desafios da atualidade. Quando a gente pensa na atualidade do mundo, nós talvez estejamos passando por um dos momentos mais desafiadores dos últimos séculos, né? Porque existiram eventos que foram assim marcantes, mas em escala global, como a gente vê a situação da pandemia, que mudou muitos hábitos, mudou a nossa forma de interagir, mudou as nossas prioridades, mudou as nossas percepções acerca daquilo que é a realidade, daquilo que é o mais importante para a gente vive realmente um dos momentos mais desafiadores. E é exatamente nesses momentos que a gente precisa começar a refletir sobre como nós interagimos com a vida e o que é que nós trazemos da vida para o nosso íntimo e como Jesus, que é nosso mestre, nosso irmão maior, pode nos auxiliar a lidar com esses desafios da atualidade. Eu queria começar um pouco refletindo sobre o quanto a gente vive situações hoje que são situações desafiadoras. Porque se nós olharmos, talvez a gente tivesse a oportunidade de fazer uma enquete, muitas pessoas ainda estão mergulhadas no desânimo, muitas pessoas estão mergulhadas na incerteza, na dúvida, nas dificuldades. E isso gera, talvez, um horizonte bastante obscuro aí para as pessoas que estejam vivendo conosco esse momento. As perdas humanas são perdas grandes, vidas humanas não se contabiliza, né? Não é um número, uma vida humana que se perca, é algo que sensibiliza o nosso coração, muito embora a gente acredite na imortalidade da alma, mas a dor de quem fica, às vezes a dor de quem parte, são elementos qualitativos e que a gente não pode quantificá-los. Mas é preciso entender que ao lado desses muitos problemas que a gente está acostumado a ver, existem outros elementos que talvez a gente não enxergue. Isso porque ao longo de muitos e muitos milênios,
nós fomos treinados para olhar sempre o lado negativo das coisas. Isso é natural no ser humano, porque ao longo da nossa evolução, a gente viveu situações de ambientes bastante inóspitos, ambientes que apresentavam riscos à nossa sobrevivência. Se a gente olhar, por exemplo, a longevidade que nós temos hoje no Brasil, 65, 68, 9 anos, isso é uma longevidade muito grande, se comparado àquelas da antiguidade. Se a gente retornar, por exemplo, à época de Jesus, os melhores estudos indicam que a idade média na época de Jesus não passava dos seus 35, 40 anos. E o fato da gente crescer nesse ambiente muito inóspito faz com que a gente foque a nossa atenção nos aspectos negativos da situação. É um instinto de sobrevivência que sobressai, sobretudo nos momentos mais desafiadores. Há um palestrante internacional chamado Frederick Ilmo, que ele chega a dizer, eu não vou aqui dizer se ele está certo ou não, vou deixar que os telespectadores, as pessoas que estão nos ouvindo aí, estão nos assistindo, façam a sua avaliação, mas ele afirma que durante um dia, uma pessoa comum tem algo em torno de 50 mil pensamentos. Pensamentos de diversas formas, rápidos, e segundo as estimativas dele, 40 mil desses pensamentos são negativos, e apenas 10 mil são positivos. E a gente começa a fazer uma reflexão, cada qual aí, dentro do seu contexto, né, fazer uma reflexão sobre se realmente isso é verdade. Quando a gente pensa nessa desproporção em relação ao que acontece na nossa cabeça quando a gente se conecta com realidades desafiadoras, a gente se lembra também de Allan Kardec, na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, em que o codificador faz uma pergunta muito atual. Kardec indaga as entidades responsáveis pela codificação espírita por que Deus permite os flagelos destruidores. Porque Deus permite situações de grandes proporções, situações que podem afetar milhões e milhões de criaturas. Situação como a gente vive na atualidade. E os espíritos dão uma resposta curiosa, porque os espíritos afirmam que Deus permite os flagelos para que a humanidade progrida mais depressa. E muitas vezes esse progresso ocorre em dois campos, o campo moral e o campo material. Essa resposta dos espíritos nos faz refletir um pouquinho sobre o que é da realidade que nós estamos enxergando com profundidade. Porque às vezes nós nos ligamos a determinados aspectos, eles estão presentes, mas eles não são os únicos. Às vezes a gente olha para uma realidade e consegue perceber somente os problemas e deixa de enxergar as soluções. A gente vê os desafios e não consegue ver as oportunidades. Se a gente perceber agora, nós estamos aqui interagindo através das redes sociais, a gente consegue ver o comentário das pessoas, a energia. Não é a mesma coisa da gente estar ao vivo, mas a gente consegue alcançar muito mais pessoas. Eu me recordo que eu viajo muito pelo Brasil e quando eu encontrava presidente de casas espíritas, eu sempre recomendava, olha, vamos olhar com mais carinho para a internet. A internet é um excelente campo de divulgação da mensagem consoladora, esclarecedora da doutrina espírita, do evangelho, mas sempre havia uma certa dificuldade, receios, outras prioridades, e as pessoas olhavam isso como um campo que não deveria ser colocado como prioridade. E hoje, na atualidade, todas as casas espíritas, não só as casas espíritas, mas também as igrejas evangélicas, católicas, protestantes, os templos budistas, estão lançando mão desse recurso que era subutilizado antes da pandemia. E nós temos agora essa possibilidade de interagir e de não perder o contato, embora não seja a mesma coisa, mas às vezes tem lados positivos, porque podem alcançar outras criaturas que estão distantes. Se a gente colocar aqui no chat de comentários de onde nós somos, tenho certeza que nós somos de pessoas, de locais que não estaríamos reunidos não fosse a possibilidade da internet. Eu conheço pessoas que nos Estados Unidos ou em outros países têm que viajar às vezes 100, 150, 200 quilômetros para participar de uma reunião, para participar de um grupo de estudo, e agora tem a oportunidade de participar desse celeiro de bênçãos que é o Brasil em termos de doutrina espírita e do evangelho. Então, às vezes, a gente enxerga o lado negativo e ele está presente. A gente não pode ignorá-lo, mas a gente deixa de enxergar as oportunidades. E eu acho que Deus é tão misericordioso porque ele mandou a internet antes. Imagina se a gente fosse viver uma situação de pandemia como a gente vive hoje, com o celular de 15, 20 anos atrás, em que a única coisa que ele fazia
30 minutos de ligações, que eram muito caras, a gente podia mandar 20 SMS e só tinha o jogo da cobrinha. E hoje não, hoje a gente tem um recurso que, sem custo nenhum, a gente pode estar em contato com o Evangelho, trazendo a centralidade da mensagem do Cristo para as nossas reflexões. Tomara que isso não pare depois da pandemia, porque quando o obsessor segurar a pessoa em casa, a gente manda a palestra para a casa dele, ele não tem como se distanciar, ele tem a oportunidade, mesmo estando em casa, de poder continuar participando das atividades de divulgação da doutrina espírita. E exatamente esse entendimento, esse desenvolvimento de uma consciência mais ampla em relação ao que representam os desafios da nossa atualidade, ora ligados ao campo moral, ora ligados ao campo da matéria. No campo da moralidade, nós tivemos também grandes avanços, porque muitos de nós tivemos que ficar mais intensamente convivendo com os nossos familiares. Eu tenho um grande amigo meu, que é pastor evangélico, pessoa que eu admiro bastante, e ali no começo da pandemia, já estávamos com uns 3 meses, a gente em casa, ele me ligou, a gente conversando, ele me disse assim, Saulo, a minha filha me falou que esse negócio de pandemia é um negócio muito bom. E eu assustei e perguntei para ela, mas por que você fala isso, minha filha? Não, papai, porque a gente mudou para essa casa aqui tem 3 anos, e você nunca tinha brincado comigo no jardim, agora depois que a pandemia começou, já é a 3ª vez que você brinca comigo. E, de fato, essa situação fez com que nós revíssemos muitas prioridades, muitas das coisas que a gente achava que eram essenciais à nossa vida, a gente teve que se habituar sem elas, muitas coisas que a gente não dava muita atenção, agora a gente está olhando, e a gente fez um reajuste em relação àquilo que nós entendemos da realidade que nos cerca, de nós mesmos, das nossas prioridades. E aqueles limites que a gente achava que eram limites que poderiam nos enclausurar, nos restringir, nos prender a situações de dores, começam a apontar outras possibilidades. E é exatamente dentro dessa proposta de estender a nossa visão, de estender o nosso entendimento acerca da nossa realidade enquanto encarnados, a nossa realidade material, mas, sobretudo, da nossa realidade como espíritos imortais, que há 2000 anos atrás, aproximadamente, veio um espírito crístico que esteve conosco, exatamente para abrir a nossa compreensão, a nossa consciência, a nossa visão acerca do que representam os desafios da nossa existência material. Embora a situação, o contexto em que o Cristo chegou, possa parecer um contexto menos desafiador do que o nosso, lê do engano quando a gente acha que a nossa atualidade é uma atualidade mais desafiadora do que aquela das pessoas que conviviam com Jesus e que habitavam aquela época do 1º século da era cristã. Basta que nos lembremos que o programa de domingo, na capital do Império Romano, o império mais poderoso daquela época, o programa de domingo, quando ele existia, era as pessoas se reunirem no circo romano para verem outras sendo devoradas, queimadas, sacrificadas em arena pública. As pessoas não tinham, embora houvesse o direito romano, cujas bases auxiliaram muito no desenvolvimento da sociedade, aquele direito romano não reconhecia como cidadão pessoas que hoje são pessoas que a gente reconhece como cidadão. Haviam os escravos, haviam as mulheres que eram menosprezadas, e aquela situação era uma situação que não era menos desafiadora do que a gente tem hoje. E a gente precisa colocar isso em perspectiva. Porque foi exatamente dentro de uma realidade muito mais complexa, trazendo muito mais problemas, que veio a mensagem do Cristo. Jesus vem trazendo não somente um conjunto de orientações externas. Jesus ensinou, e os ensinos dele são fontes preciosas de esclarecimento, de orientação para as nossas vidas. Mas Jesus, muito mais do que ensinar, Jesus viveu. E é na vida do Cristo que nós temos os exemplos mais importantes para que a gente possa transferi-los para a nossa atualidade, de forma que eles fortaleçam o nosso ânimo, o nosso entendimento, a nossa compreensão para facear os desafios da atualidade. Um dos grandes trabalhos de Emmanuel, a quem eu me afeiçoo muito, foi exatamente o trabalho de trazer o ensino do Cristo, aquilo que ficou registrado nos textos do Novo Testamento, para a nossa atualidade. Porque o ensino do Cristo, as leis que ele veio revelar através daquilo que ele divulgou, aquilo que ele falou e da sua vida, são leis imortais. O desafio é que a gente consiga trazer
esses elementos de uma cultura diferente da nossa, de uma temporalidade diferente da nossa, de circunstâncias sociais diferentes da nossa, embora não menos desafiadoras, para o nosso contexto atual. E é dentro dessa perspectiva que nós vamos perceber a grande importância do Cristo para os nossos dias. Em primeiro lugar, Jesus veio reajustar o nosso raciocínio perante a divindade. Porque até a vinda do Cristo, Deus ainda era tido como um Deus cujos sentimentos, cujos padrões de conduta ainda se assemelhavam muito ao ser humano. Né? Se irritava, às vezes tinha predileções. Embora isso não fosse verdade, porque a divindade não tem isso, esse é o olhar da criança, que ainda desprovida do entendimento mais profundo acerca do que são as realidades da vida, enxerga o adulto como sendo aquele que tolhe, aquele que limita, aquele que tem poder, aquele que dita o que deve ou não ser feito, muito embora isso não corresponda aos próprios interesses da criança. E às vezes a gente olhava para Deus a partir dessa perspectiva. Todo o Antigo Testamento é um registro notável das criaturas tentando ajustar a lei divina ao cotidiano das suas vidas e nem sempre conseguindo entender Deus como sendo algo além desse pai que é, às vezes, um pouco rígido, um pouco duro, porque é assim que a criança que não compreende a realidade da vida enxerga aquele que é capaz de entender de uma maneira mais profunda. A gente sempre gosta de usar o exemplo, né? Eu tenho aqui um filho em casa, eu tenho 2 adolescentes, tem um bebê que está com 2 anos e 8 meses, e o Arthur, que é o mais novinho, às vezes a gente tem que limitar para que ele não tenha acesso a uma determinada coisa. Ele adora brincar na cozinha, ele gosta principalmente das gavetas que tem as coisas que não deveria. Então, às vezes ele abre uma gaveta, pega uma coisa que pode machucá-lo, e a gente vai ali limitá-lo, dizer que não pode. Mas naquele momento, ele não tem condição de discernir que aquele objeto que ele está manuseando pode causar um machucado. Ele simplesmente percebe que a gente está tirando algo dele e se irrita, dá birra. E às vezes a nossa compreensão de Deus, quando naquela fase inicial da revelação divina, ainda é esse entendimento que a gente se revolta, que a gente projeta em Deus os nossos sentimentos. Quando Jesus vem, essa figura ela é alterada, porque o Cristo nos convida a um raciocínio um pouco mais complexo. Nas palavras de Emmanuel, a primeira revelação representa a infância da humanidade. A segunda revelação, marcada pela vinda do Cristo, representa a maioridade da humanidade. E Jesus, trazendo essa maioridade, vai trazer os padrões de comportamento que o indivíduo mais consciente deve adotar na sua vida para enfrentar os desafios, para obter as oportunidades, para navegar no mar nem sempre calmo da nossa existência. E o elemento fundamental que Jesus traz e que vai ser retomado pela doutrina espírita é a nossa compreensão de Deus. Exatamente aquele movimento inicial que havia sido estabelecido no Antigo Testamento, que retoma com Cristo um grau de profundidade bastante elevado. Jesus, quando se refere a Deus, chama-o de Pai. E essa expressão, ela condensa diversos elementos que nos convidam a raciocinar de uma maneira mais profunda. Porque se Deus é Pai, nós somos filhos. Se Deus é o único Pai, todas as criaturas são nossas irmãs. Quando a gente olha por essa perspectiva que Jesus nos trouxe, nós começamos a entender que pensar sobre a divindade significa entender que esse Deus criador, cuja a essência, a concepção já estava presente lá no Antigo Testamento, o Deus criador, é um Deus que precisa ser entendido também nas situações que são desafiadoras. A doutrina espírita vai retomar esse conceito de Deus na sua primeira pergunta no Livro dos Espíritos, em que Kardec indaga o que é Deus. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mostrando-nos que é preciso adotar uma compreensão mais profunda de Deus para que ela possa ajustar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Aliás, é o próprio codificador que nos convida a pensar naquele Deus que Jesus veio revelar como um Deus que é Pai, como um Deus que é amor. Porque todas as vezes que a gente pensa nos caracteres da divindade, muitos raciocínios que a gente desenvolve no nosso cotidiano, às vezes de maneira impensada, de maneira superficial, não encontram lugar, não encontram aceitação se a gente reflete sobre a divindade de uma maneira mais elevada.
Porque a doutrina espírita, conectada com Jesus, vai nos mostrar que Deus é onisciente, onipresente, soberanamente bom e justo. Deus é amor. E às vezes a gente desenvolve raciocínio diante dos desafios da vida, que eu sei que as pessoas que estão nos assistindo não têm esse tipo de raciocínio, mas vou colocar aqui para ilustrar. A gente pensa assim, mas Deus não podia deixar isso acontecer. Esse é um raciocínio que não se ajusta aos caracteres da divindade. Porque Deus é onipotente. Deus poderia eliminar qualquer evento. Assim como nada ocorre à revelia da sua vontade. Não existem poderes humanos que possam se sobrepor à ordem do Criador. Se Deus disser não, é um baita não. Não tem como uma criatura humana, por mais poderosa, por mais que tenha status e posições de liderança, ir contra uma determinação contrária de Deus. Porque Deus é onipotente. Mas às vezes a gente pensa assim, tá bom, se Deus é onipotente, mas então ele não está vendo isso acontecer. Também não tem jeito. Porque Deus é onipresente, é onisciente. Tudo o que ocorre no universo está ao alcance da divindade. Nada ocorre sem que Deus perceba, sem que Deus saiba. Então a gente pensa assim, mas isso não é justo. Também isso vai contra os padrões, porque Deus é soberanamente bom e justo. E essa bondade de Deus, às vezes, ela se manifesta naquilo que vai contra os nossos interesses. Vai contra aquilo que pode ser o nosso conforto. Muitas vezes nós acreditamos que a divindade deve cuidar dos seus filhos como um pai displicente, que dá tudo o que eles gostariam. E a gente esquece que Deus nos dá tudo o que nós precisamos, mas nem sempre tudo o que nós gostaríamos. Como já disse os Salmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem gente que lê assim, o Senhor é meu pastor e tudo ele vai me dar. Não é isso que está escrito. Está escrito que nada do que tenhamos, necessidade real, vai nos faltar numa existência. E muitas vezes essa necessidade real vem através das situações desafiadoras, que fortalecem a nossa fibra moral, que exercitam a nossa musculatura da fraternidade, que fazem com que nós percebamos as coisas de uma maneira diferente. Jesus exemplificou isso de uma maneira muito profunda. No momento em que ele encontra com Herodes, aquele que era detentor do poder humano, e Herodes, conversando com Jesus, percebe que Jesus não responde. E aquele governante se irrita e se dirige para o Cristo e lhe diz, por que não me respondes? Não sabe que eu tenho o poder de te dar a vida ou a morte? Jesus levanta os olhos, fita profundamente os olhos daquele homem e lhe diz, nenhum poder tu terias sobre mim se não lhe houvesse sido concedido por meu Pai que está nos céus. Jesus tinha uma profunda compreensão daquilo que a doutrina espírita esclarece com mais detalhes, que é o poder da divindade. Jesus sabe que a vontade de Deus, muitas vezes, ela vai sempre na direção certa, mas nem sempre pelos caminhos que nós gostaríamos que fossem trilhados. E Jesus, num exemplo de notável compreensão dessa realidade, vai elevar os olhos a Deus e dizer, Senhor, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade e não a minha. Jesus tinha essa profunda compreensão e é na vida do Cristo que nós vamos entender o que significa uma vida que compreende a vontade soberana, boa, presente e amorosa do Criador em todas as circunstâncias que nos cercam. Porque muitas vezes as dores que nós sentimos vêm exatamente do raciocínio equivocado, da gente achar que determinadas coisas elas não são permissão de Deus, ou que elas não estão representando a vontade de Deus num determinado momento. E quando as situações passam, a gente olha para trás e percebe assim, não é que estava certo? Não é que a gente realmente pôde crescer a partir dessa experiência? Quantos de nós já não passamos por uma experiência desafiadora, às vezes uma mudança de relacionamento, de emprego, de cidade, às vezes um problema de saúde, e que depois que passa, a gente olha para trás e fala, aquilo moldou minha vida para melhor. Porque às vezes quando a gente cuida da saúde, né, a gente fala assim, eu não tenho tempo de fazer exercício. Basta um infarto que a gente arruma tempo.
E o dia continua tendo as 24 horas. Às vezes a gente muda de uma cidade e aquela mudança pode nos trazer muitas dificuldades a princípio, mas depois se revela como um caminho adequado. A diferença é que Deus enxerga muito à frente da nossa existência. É como se a gente estivesse dirigindo um carro numa estrada à noite e o farol nos possibilitasse enxergar a estrada alguns metros adiante. Mas a divindade enxerga quilômetros e quilômetros e quilômetros à frente e muitas vezes, com o seu movimento amoroso, ela nos reconduz à estrada correta, ainda que nós não compreendamos a princípio o que é que vai acontecer. Mas para entender esse elemento, nós precisamos estar conectados com o alto. E Jesus nos dá um exemplo disso. Porque sem a conexão com o alto, nós não conseguimos sentir em nosso íntimo a fé e a confiança. E é por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um. A vontade do Pai é a minha vontade. A sintonia com o amor divino é aquilo que eu exemplifico e reverbero para as outras criaturas. Chico Xavier tinha uma frase muito bonita, que deve ser lembrada quando analisamos esse contexto, porque o Chico dizia assim, eu quero que as pessoas leiam no meu comportamento o Evangelho de Jesus. Porque às vezes a gente pensa que o Evangelho do Cristo é um texto que foi escrito, e o Evangelho é muito mais do que um texto. Se o Evangelho fosse para ser somente um texto, Jesus o teria escrito. Ele, pessoalmente, ninguém mais abalizado, ninguém mais qualificado que ele. Mas Jesus nada escreveu porque Jesus vivenciou essa comunhão e esse entendimento dessa lei que rege a todos nós. O outro elemento que deve estar presente para que nós possamos enfrentar os desafios da atualidade é aquilo que é derivado do entendimento de um Deus que é Pai de todas as criaturas. Porque se Deus é Pai, todas as pessoas no mundo são nossas irmãs. E entender o outro como nosso irmão é um desafio. Porque a gente, às vezes, se prende exatamente por aquela tendência que comentamos no início, de ver as coisas negativas, a gente se prende às coisas negativas do próximo. A gente destaca as imperfeições, a gente aponta os vacilos, os equívocos, e todos nós os temos. Se estamos encarnados, é porque aqui viemos para algo aprender, e não, salvo raríssimas exceções, simplesmente para expressar a perfeição espiritual de que já somos portadores. Algumas pessoas, de fato, são, mas é preciso entender que nem sempre, né, na grande maioria das vezes, nós estamos aqui simplesmente para exercitar uma missão, porque todos nós temos algo que aprender. Aliás, já dizia o codificador, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação, e toda transformação implica no movimento de uma situação A, de um ponto A, para uma situação B, de um ponto B, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Por isso, quando nós começamos a entender essa proposta do Cristo, de enxergar as pessoas como irmão, nós começamos a perceber que Jesus vivenciou isso. Jesus não conviveu com pessoas perfeitas. Jesus não conviveu com pessoas que eram anjos e que tinham somente virtudes espirituais. Quando Jesus selecionou aqueles 12, que eram aqueles mais próximos dele, entre os 12 existiam, daqueles que nós temos mais informações, porque sobre alguns apóstolos escasseiam as mais básicas informações, mas diante daqueles que a gente tem mais informações, a gente encontra, por exemplo, Pedro, que mesmo depois de ter sido advertido pelo Cristo, Jesus se dirige àquele apóstolo e diz, Pedro, Pedro, antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. E mesmo diante da advertência do mestre, Pedro nega Jesus 3 vezes. Se fosse a gente, teria procurado Pedro no dia seguinte e falar assim, não te falei? Te avisei que você não ia dar conta? E talvez impuséssemos aquele ainda apóstolo, né, que lutava com questões internas, alguma penalidade, alguma subtração da sua posição, mas Jesus não age dessa forma. Jesus confere a condução do colégio apostólico àquele que foi o homem que o negou 3 vezes. Imaginemos isso dentro das nossas casas espíritas, né? Para aquela pessoa que comete um erro, que falha, mesmo depois de ter sido advertido, a gente faz um investimento espiritual nele e coloca ele como coordenador, como presidente da casa. Foi isso que Jesus fez. Porque Jesus enxergava na criatura algo mais.
Jesus conhecia o coração de Judas, que estava encantado com as vitórias materiais, sem um entendimento de que a proposta do Cristo, comentaremos sobre isso mais tarde, não é a meramente de servir de elemento de divisão, de estabelecimento das posições materiais. Mas Jesus nunca afastou esse companheiro, que tinha muito que trabalhar no seu coração. E naquele último encontro que Judas vem para entregar o Cristo com um beijo, Jesus o recebe com a alcunha de amigo. Amigo, aqui viestes. Jesus conviveu com Tomé, que Tomé era tão, assim, só acredito vendo, daí o ditado popular, né, que quando Jesus retorna, quando ele ressuscita e aparece entre os discípulos, Tomé não está presente. E depois, quando ele é informado do retorno do mestre, ele começa a elencar uma série de dúvidas. E Jesus aparece para ele, para dirimir aquelas dúvidas, pessoalmente aparece uma segunda vez. E Tomé, mesmo diante da aparição de Jesus, diz assim, eu só acredito se eu puder tocar as feridas. Talvez se fôssemos nós, a gente teria dito assim, Tomé, agora você passou da conta. Lá no estado de onde eu vim, eu nasci em Goiás, nós temos uma expressão que é assim, pulou o corguinho. Você exagerou. Eu estou aqui na sua frente, já apareci antes, você não estava presente. Duvidou, eu apareço quando você está presente. E você ainda quer tocar as feridas? Mas o mestre, conhecendo as necessidades daquele companheiro, abre os braços e diz, toca, Tomé. Se é isso que a tua fé necessita, toca. Tomé toca as feridas e ele diz, Senhor, agora eu creio. E Jesus dirige-se para ele dizendo, bem-aventurado és, Tomé, porque crês. Mas bem-aventurado também é aquele que não viu e ainda assim crê. Jesus conviveu com pessoas que não eram perfeitas. Fora do círculo mais próximo, Maria de Magdala vinha de uma vida dissoluta. Zaqueu era chefe dos publicanos. Era uma pessoa de má vida, segundo os padrões judaicos da época, se apropriava do que não lhe pertencia. Mas Jesus enxergava na criatura algo mais. E quando nós falamos do outro como nosso irmão, é preciso entender que não basta que isso seja uma expressão meramente da boca para fora. Porque é fácil a gente dizer que alguém é nosso irmão e falar mal dele nas costas. É fácil a gente chamar a humanidade inteira de nosso irmão, mas aí a gente pega alguns indivíduos e a gente começa a tecer outros tipos de comentário. É por isso que muitas vezes nós não entendemos a grande oportunidade que nos é dada quando a Neiva mencionou isso, quando a gente se aproxima de uma casa espírita. Às vezes a gente vai para uma reunião mediúnica e ali a gente encontra um espírito que, na encarnação anterior, ele foi um senhor de escravos e chicoteou, escorraçou, destruiu famílias, assassinou, escravizava. Era um criminoso da pior espécie. E como é que a gente recebe essa pessoa dentro da reunião mediúnica? Meu irmão, existem pessoas que te amam. Deus não se esqueceu de você. O Cristo não se esqueceu de você. Desperta, abre o seu coração, porque existe a possibilidade de você crescer, de você fazer algo melhor. E a gente recebe a criatura, trata ela com carinho, e aí termina a reunião mediúnica, a gente vai para o carro, pega o nosso celular, e ali tem uma notícia de alguém que faz parte dessa ou daquela posição, e a gente se irrita com a pessoa de tal forma, e a gente esquece que é nossa irmã. Será que tem que esperar a pessoa morrer, desencarnar, aparecer na reunião mediúnica, para que a gente entenda que a pessoa é nossa irmã? Não. A reunião mediúnica existe para que a gente entenda em profundidade aquilo que o Cristo já sabia, porque o Cristo não enxergava nas pessoas que o circundavam, aquelas que estavam com ele, somente a expressão material da personalidade. Jesus enxergava algo mais. Jesus enxergava o espírito imortal que cada um de nós é. Um espírito que está em processo de crescimento e desenvolvimento e buscava oferecer a cada um aquilo que necessitava. Jesus enxerga no senador Públio Lentulus, nas margens de Cafarnaum, não o senador que detinha o poder humano, mas aquele que seria mais tarde o grande divulgador do evangelho, porque Jesus já enxergava o Emmanuel. E é por isso que ele vira para aquele homem e lhe diz, senador, está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios?
Esse desenvolvimento dessa visão mais aprofundada do que representam as pessoas que estão à nossa volta vai fazer com que nós entendamos uma das grandes inovações daquilo que Cristo nos trouxe, que é o amor aos inimigos. Jesus deixa de maneira categórica que o amor não pode ser somente para aqueles que nos amam. Jesus expressa isso numa frase bastante clara quando nos diz: se amais somente os que vos amam, que de especial fareis? Não procedem assim também os publicanos e os pecadores? Mas em verdade vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque Jesus estava nesse ensinamento nos conduzindo desenvolver essa compreensão que não fique somente no campo do intelecto, mas que seja traduzida na postura das nossas mãos, a nossa maneira de falar, de interagir. Não é algo fácil, não é algo simples. Emmanuel comentou esse versículo em que Jesus fala do amor aos inimigos, Mateus 5,44, 22 vezes somente no Evangelho de Mateus. Para que nós possamos entender que o amor aos inimigos não significa ceder espaço ao adversário daquilo que representa a nossa paz íntima. Mas significa a gente entender que muitas vezes aquele que age de uma maneira que não é o que nós gostaríamos, ou às vezes lançando mão de injustiças, de agressões, é alguém que pode não estar doente do corpo, mas ele está doente da alma. E Emmanuel vai nos propor vários elementos para que a gente possa entender o que representa essa proposta do Cristo como sendo uma medida salutar para aquele que ama. Porque o amor sempre é um movimento que parte do indivíduo para o seu exterior. Emmanuel vai nos convidar a entender os adversários que muitas vezes nos ferem, nos agridem, como doentes da alma. E isso muda radicalmente a nossa relação com eles. A gente gosta sempre de utilizar um exemplo. Se a gente estiver caminhando pela rua carregando as sacolas de supermercado e alguém vem na direção contrária, tromba com a gente e tudo que a gente está carregando cai no chão. A gente pode se irritar a princípio, começar a recolher as coisas. Imaginemos que a gente vira para aquela pessoa que foi responsável pelo incidente e a gente perceba que aquela pessoa é uma pessoa cega, que ela não tem o dom da visão. Como é que a gente age? A gente mantém o mesmo nível de irritação? O mesmo nível de prioridade? Talvez muitos de nós até nos esquecêssemos das coisas que precisam ser recolhidas do solo, nos dirigíssemos àquele que causou o incidente, buscando ampará-lo, saber se ele está bem, como é que ele está, o que aconteceu, se há algo que a gente possa fazer, porque a gente via no outro as limitações. A verdade é que o Cristo nos convida a ver não as limitações externas, porque dentro de corpos perfeitos, saudáveis e belos, podem existir almas extremamente doentes, padecendo de extremas enfermidades, que são as enfermidades da alma, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, as limitações de entendimento. E Emmanuel vai nos dizer que para o entendimento do amor aos inimigos é preciso que a gente entenda que muitas vezes nossos adversários são exatamente os doentes da alma, que passam por sérios problemas obsessivos, que passam por limitações, por traumas, para que a gente entenda que a nossa ação diante do doente material é de prover o remédio possível e do doente espiritual também. Para que a gente não deixe que o adversário paute a nossa conduta, porque muitas vezes, diante dos agressores que nos cercam, a gente deixa que aquilo determine o nosso nível de paz, de alegria, de felicidade, emprestando, às vezes trocando, bens preciosos do espírito por quinquilharias. Quantas vezes já não aconteceu com a gente acordar muito bem, tomar o café, tá tudo tranquilo, aí a gente pega o nosso celular, vê uma mensagem, vê uma notícia, a gente perde toda a nossa calma e a nossa paciência, cedendo aos adversários o que nós temos de mais precioso. Por isso nós precisamos recompor esse elemento que Jesus nos trouxe para que a gente possa enfrentar os desafios da vida. Entendendo que o amor aos inimigos é o convite para que nós entendamos que muitas vezes existem doentes do espírito que necessitam do remédio da alma, que se não pode ser oferecido pessoalmente, pode ser tratado através das orações. Que a gente não deixe o adversário tomar conta do nosso campo íntimo e que a gente entenda que os maiores adversários da nossa vida não são aqueles que se encontram fora de nós, porque Jesus já dizia: não temei aqueles que podem matar o corpo, mas nada podem fazer com a alma.
Temei antes os adversários que podem prejudicar a tua alma e colocá-la na guiena. E esses adversários nunca são adversários externos. Eles sempre habitam dentro do nosso coração. O entendimento de Jesus em relação à humanidade como irmãos avançava também no entendimento de que muitas pessoas não estão no mesmo nível de entendimento. E Jesus buscava oferecer a cada um daqueles que chegavam ao seu círculo de influência, de interferência, o que ele necessitava. Falava, às vezes, para as multidões em forma de parábolas e estendia os discursos e as explicações aos seus apóstolos. Entendia a necessidade da mulher samaritana e dialogava com ela, não pelos limites da sociedade da época. Um dos exemplos mais notáveis do Cristo, quando ele entende a necessidade, o ponto específico de cada criatura na terra, é quando, no momento do suplício na cruz, um dos ladrões crucificados ao lado dele vira para ele e lhe diz de maneira ríspida: se tu és o Messias, desce da cruz e salva a ti e a nós. E Jesus, entendendo que aquele homem ainda não se encontrava preparado para entender a realidade da sua missão, silencia. Mas o outro dá um exemplo diferente. Vira para Jesus e lhe diz: Senhor, eu sei que tu és o mestre, que tu não tens pecado. Nós temos as nossas dívidas. Por isso eu te peço, hoje, quando adentrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus, percebendo naquela consciência algo jamais sensibilizado, vira para ele e lhe diz: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quantas vezes os nossos desafios da atualidade são exatamente porque a gente não estabelece aquilo que é o ponto de consciência do outro e a gente tenta tratar o outro como se ele tivesse o mesmo nível de consciência que a gente. A gente tenta tratar o outro como se os interesses dele fossem os mesmos nossos. A gente tenta conviver com as pessoas acreditando que os nossos interesses, a nossa maneira de ver, devem ser compartilhados por todas as criaturas. Lê do engano. Cada um de nós está num determinado patamar e, às vezes, muitas coisas que nós já conseguimos enxergar, o outro não consegue. E, às vezes, o que o outro consegue enxergar, a gente não consegue. Por isso, Jesus, num exemplo notável, para que nós possamos enfrentar os desafios da atualidade, tratava as criaturas de maneira diferenciada. Não diferenciada em relação à sua essência, mas às necessidades, às suas possibilidades de comunicação e de entendimento. Jesus nos trouxe um convite especial para que nós comecemos também a olhar para Deus, olhar para o próximo, mas olhar para cada um de nós. Porque foi Jesus quem nos disse: não lestes os salmos? Os salmos, vós sois deuses. Tentando despertar em cada um de nós a essência espiritual do que nós somos. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Despertando essa centelha divina que nós temos dentro de nós, para nos afastar daquelas situações de culpa, de auto-menosprezo, de depreciação daquilo que nós somos. Quanto sofrimento na atualidade não deriva do sentimento equivocado de que a gente não é capaz, de que a gente não merece, de que a gente não vai dar conta. E essa vibração, esse pensamento, mina as nossas energias e às vezes a gente entrega as forças quando estamos muito próximos da conquista real. Jesus era extremamente otimista em relação ao que nós somos, para que nós pudéssemos confiar em nós mesmos, para que a gente pudesse, a cada dia, despertar tendo a confiança de que, acima de todos os problemas que possam pairar no nosso campo de ação, existe um Deus soberano e justo que confia em nós e nos oferece aquilo que nós temos de mais precioso, que é o dom do tempo. A gente sempre brinca que existe uma maneira muito simples da gente testar logo pela manhã se Deus confia na nossa capacidade de fazer um bom uso do dom precioso do tempo. A gente acorda, abre o olho e olha para o teto. Se estiver vivo, é porque Deus confia. Se temos o dom de termos mais um dia, uma oportunidade de aprendizado e de crescimento,
nós devemos abraçar essa oportunidade com um profundo interesse, porque ela deriva da confiança do Criador em cada um de nós, de que nós podemos ser melhores. Esqueçamos o passado que não pode ser alterado. Não dediquemos tanto tempo ao futuro, que às vezes nós não conseguimos estabelecer, mas prestemos atenção no presente, que é uma das maiores dádivas que Deus nos concede para que aqui e agora a gente possa trabalhar aqueles elementos dentro de nós e nas nossas relações para que nós alcancemos a felicidade. A missão do Cristo é muito importante, porque ele veio trazendo essa compreensão, nos dizendo: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância que o Cristo vem nos legar é uma vida que não se restringe aos limites da materialidade. Porque às vezes nós confundimos as conquistas materiais com as conquistas do espírito. E as conquistas materiais, elas não somente são de outra natureza, como elas são mais simples do que as conquistas do espírito. Se a gente pensar naquilo que representam as condições materiais, para que a gente possa adquirir aquilo que nos pertence, nós temos que adquirir alguma coisa e ter o poder e o direito de privar os outros de utilizá-la. Esse é o conceito da propriedade privada. O carro é meu, se eu posso dizer quem dirige e quem não dirige. A casa é minha, se eu posso dizer quem a ela pode entrar e quem não pode entrar. A via pública não é minha, porque eu não posso determinar quem anda por ela ou não. A praça pública não é minha, porque eu não posso estabelecer quem usufrui daquele espaço ou não. Então, do ponto de vista da matéria, tudo que é meu como propriedade, como conquista de fato, é aquilo que em algum momento eu posso privar o outro. Eu tenho o poder de fazer. Mas quando a gente avança na direção dos bens do espírito, tudo que eu tenho é somente aquilo que eu dou. Eu só tenho amor amando. Eu só tenho paciência sendo paciente. Eu só consigo o dom do perdão, de saber perdoar, perdoando. Eu só consigo ter fraternidade sendo fraterno. A lógica dos bens espirituais é uma lógica distinta. Eu só possuo aquilo que eu oferto ao coração do semelhante. E a encarnação é um grande exercício para que a gente possa ir desenvolvendo essa habilidade de entender que aquilo que nós temos é aquilo que a gente pode oferecer de fato para o outro. Porque chegará o dia, inevitavelmente, para todos nós, seja por uma situação de enfermidade, seja por um acidente, seja pela velhice, pelo desgaste dos órgãos, que nós vamos ascender à vida real. E quando nós ascendemos a essa realidade, nada do que nós temos de materialidade a gente leva. A gente não leva o carro, a gente não leva a casa, a gente não leva as posses, sequer o corpo físico é propriedade da gente. Porque a gente não pode determinar, tendo 100% de certeza, né, o que é que a gente vai ter de doença ou não, quando a gente vai e quando a gente fica. Não significa que a gente não deva cuidar. Porque cuidar daquilo que existe e que é colocado à nossa disposição, sobretudo o corpo físico, representa zelar por aquilo que nos foi dado por empréstimo, para que a gente possa utilizar em favor do nosso crescimento e a bem daqueles que estão à nossa volta, do nosso semelhante. Jesus veio falar de uma vida que ela não se restringe à vida material. Ele não veio como intermediário entre as posses do mundo, mas como aquele que veio nos ensinar a entender as posses reais do Espírito. Jesus se coloca nessa posição, como alguém que vem despertar em nós a busca e a conquista dos bens espirituais. Porque quão fácil é, às vezes, a gente trocar a nossa felicidade, a nossa paz de espírito, a nossa tranquilidade, pelas coisas que às vezes são passageiras. Quantas vezes a gente não troca a nossa paz íntima por um pequeno acontecimento, uma notícia, alguma coisa que uma pessoa diz, esquecendo que muitas vezes o que há de problema é o significado que nós imprimimos e não o sentido exato daquela experiência. Por isso a proposta do Cristo é que nós vivamos a vida com plenitude, que a gente entenda que na abastança ou na escassez, na conquista ou na derrota, no processo de crescimento ou de, às vezes, lidar com pessoas difíceis, nós temos uma oportunidade de viver a vida, de crescer. Mas para isso é preciso despertar a consciência do ser imortal que cada um de nós é, que constitui a essência daquilo que é o princípio da doutrina espírita.
Allan Kardec, num belo item do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Ponto de Vista, retoma essa questão, nos mostrando que aquele que enxerga a vida pelo ponto de vista do ser espiritual que ele é, encara as situações sob outra perspectiva. Aquilo para aquele que é materialista e enxerga somente pelos olhos da matéria pode parecer uma grande perda aos olhos daquele que enxerga com a visão do espírito. Não passa simplesmente de um pequeno contratempo. Para que a gente possa desenvolver o sentimento mais importante para que a gente possa vencer os desafios da vida, que é o sentimento de gratidão. A gratidão, que ela ocupa um espaço tão importante no nosso coração, que quem é grato não consegue odiar. Quem é grato não consegue julgar. Quem é grato não consegue agredir. A gratidão que pode tomar conta da nossa vida, quando a gente percebe que mesmo aqueles que nos feriram, fortaleceram e nos ajudaram a ser quem somos hoje. Todos aqueles que tiraram algo de nós, nos ensinaram a propriedade real dos dons do Espírito. Aqueles que não nos compreenderam, nos conduziram à possibilidade de entender a vida sobre outra perspectiva. Aqueles que nos trouxeram alegria são bênçãos preciosas em nosso caminho. Aqueles que nos ofereceram algo, nos ensinaram a humildade de receber. Aqueles que, mostrando que a gente é capaz, fortaleceram o nosso otimismo. A vida é uma dádiva constante. Esse é o exemplo do Cristo, para que a gente possa aprender que a nossa existência material, ela pode se resumir em duas propostas: aprender e contribuir. Nos instruir e amar. Em todos os instantes da nossa vida, esses dois pilares estão colocados como proposta, para que a gente possa ter a felicidade. Não a felicidade que é uma felicidade externa, passageira, sustentada naquilo que hoje a gente tem, amanhã pode não ter. Mas a felicidade real, que deriva do entendimento do que nós somos, do que são os nossos irmãos em humanidade e do que é a nossa relação com o nosso Pai Criador. E Jesus nos traz, entendendo a grande dificuldade que ainda seriam os desafios da vida, o mais precioso recurso para que a gente possa enfrentá-lo, para que a gente possa vencer as dificuldades, que é o recurso da oração. Porque foi Jesus que nos disse, e assim a gente caminha para o encerramento da nossa breve conversa, aquele mais sublime exemplo de oração que aqui declinaremos de acordo com a mediunidade de Chico, quando nos diz: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéu, santificado seja, Senhor, o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha, Senhor, ao nosso coração o teu reino de claridade, de paz e felicidade na senda da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e que não erra, assim no céu como em toda a terra de luta e sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todos os males, dá-nos o pão no caminho, mas que seja ele forjado na luz, no carinho, no trabalho espiritual. Perdoa, Senhor, nossos débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor, pois hoje não só cremos, mas pelas luzes da doutrina espírita sabemos que a promessa da verdade são os dias de imortalidade. Teve fim a escura morte, que de fato é vida de outra sorte. Não mais uma noite escura na eternidade, mas dia de sublime claridade. Auxilia-nos, Senhor, também, no exercício do sentimento cristão, a amar todo e qualquer irmão, mesmo aquele que caminha longe do bem. Pois sabemos que quem hoje sofre, quem reclama, quem se desespera, chegará também à perfeição pela lei da reencarnação. E ao nosso Mestre Jesus, modelo e guia de toda a humanidade, exemplo de doação e de bondade, rogamos, despeça-nos, Senhor, hoje e sempre, nas bênçãos de tua luz. Que Jesus nos abençoe. E a gente chama aqui agora a Neiva, se ela estiver presente, para a gente poder concluir nossa breve reflexão da noite sobre a importância do Cristo para vencer os desafios do cotidiano. Oi, Saulo. Já estou aqui e realmente
Você trouxe para a gente muita reflexão, muito ensinamento e um sentimento enorme de gratidão. Gratidão pela oportunidade de você ter estado conosco, de ter trazido tudo isso, para aumentar aí a nossa bagagem de conhecimento e nos fortalecendo diante disso, para seguir trilhando esse caminho que a gente escolheu, que é esse caminho do bem, do amor, da caridade, de auxiliar sempre o nosso próximo diante dos ensinamentos de Cristo, do nosso amado Mestre Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, Obrigado. que dê mais oportunidades de estar conosco, mesmo desta forma virtual, e a gente sabe que futuramente nós vamos ter a oportunidade de novo de estarmos juntos presencialmente. Se Deus quiser, vai ser uma alegria muito grande, Neiva. Muita gratidão mesmo. Quero te desejar um ótimo Natal, de muita luz, de muita paz, de muita união, de muito amor junto dos teus familiares, e que 2021 venha aí repleto de coisas boas, de muita paz e de muita esperança, principalmente. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada. Obrigado, querido. Um abraço para todos. Um abraço. E agradecendo também aí o nosso pessoal que nos acompanhou, que está conosco, tem várias mensagens aí de gratidão, agradecendo pela oportunidade de você ter estado conosco, pelos ensinamentos, pelas reflexões. E como eu iniciei falando dos nossos 37 anos, mais uma vez a nossa gratidão aí por todos que nos apoiam, os nossos trabalhadores, voluntários, frequentadores, a nossa comunidade que está sempre presente, que nos auxilia, que acredita no nosso trabalho, que nos auxilia com doações, participa sempre dos nossos eventos, que fez com que o nosso ano de 2020, que um ano atípico para todos, não parou, nós continuamos ativos aí com as nossas atividades da assistência de amparo. Então, temos que dizer que 2020 está se encerrando, em resumo, com uma única palavra: gratidão. É isso que a gente resume o nosso ano e os nossos 37 anos. Gratidão a todos. Boa noite, Saulo. Boa noite, amigos aí do Porto da Paz, e que possamos nos encontrar em breve. Muita paz.